E aí, Cleus, beleza? A explicação naquele vídeo lá é essa aqui. Eu tentei organizar o áudio aqui, parece que agora deu certo. Deixa eu procurar aqui o PDF dela. Essa primeira página aqui, mano, tu vai ler aqui só essa introdução para entender um pouquinho. Certo que você não consegue entender muita coisa, mas assim, só para abrir a mente. A segunda aqui, ó, é como foi feita essa plaquinha aqui. Ela é de acrílico, certo? Essa daqui também suporte. Tudo isso aqui a gente fez manual mesmo, confeccionou manual, certo? Então essa aqui é a parte da placa, sistemas e as peças, certo? Eu vou só uma edição aqui, 10K, vou botar aqui K, a gente não se perder se for precisar comprar peça daqui, isso mesmo, beleza. Aqui sensor acelerador, aqui são os dois sensores, aqui é o que fica na cabine, aqui é o da melhoria, certo? Nessa placa aqui, ó, tá vendo a configuração? Dois relés juntos, é o mesmo desenho desse daqui, ó, dois relés juntos. Porém aqui é só uma simplificação. Quem é o relé comutador é isso, certo? É esse aqui da sua esquerda. O da direita é o relé que vai fazer a função de desligamento por fim de curso da báscula. Chegou lá no fim do curso da báscula, esse relé aqui ele vai desligar o sistema, fazendo com que a ligação entre o SM da transmissão faça conexão com o sensor do acelerador do operador, beleza? Aqui é na hora de você vai instalar, para você saber onde vai tirar o pino, onde vai alimentar, toda essa parte aí de instalação, certo? Aqui é um sistema simplificado do que você precisa, sinais da solenoide, sinal do acelerador e outro acelerador, que seria o da melhoria. Aqui é como ela está montada, certo? Você vai olhar, observar aqui que é o acrílico. Tem essa chapinha aqui que eu acrescentei para fazer o travamento do sensor do acelerador, porque esse sensor ele tem uma mola que você vai no sentido horário e você acelera. Se você tirar a chave de fenda da fissura, a mola interna faz com que ele volte ao zero. Então você precisa dessa polca aqui para fazer o travamento, ok? E esse componente de sistema todinho aqui, o parafuso, tal, aqui onde foi aplicado no gabinete dos SMs, ok? A parte das peças aqui, dos componentes, vai entender aqui que vou usar essa seta aqui para a gente compreender. A solenoide de elevar, essa aqui, o SM do chassi. Tem um pulso terra, que é o constante, e esse aqui é o nosso sinal de PWM. O sinal é 500 Hz PWM, a tensão é 11 volts, medida no multímetro, para acionar a solenoide, certo? E aqui é o input, a entrada que vai fazer acionar a placa. A melhoria ela funciona o seguinte: quando a solenoide é energizada, eu uso o mesmo pulso para fazer com que haja uma comutação. Quando a solenoide energiza, esse relé aqui, ó, eu vou tirar essa seta aqui que está dando trabalho, eu vou usar essa aqui. Esse relé aqui, a arma fazendo com que esse comum aqui se interligue no 87, certo? Se interliga no 87 do relé, fazendo com que entre em ativação a melhoria, ativando uma interligação do SM da transmissão, que é nesse ponto aqui, ao sensor do acelerador da melhoria, ok? Então é esse relé que faz isso, a computação. Esse outro relé aqui, igual eu falei, é um relé que faz a função de desligamento deste relé, em função do fim de curso. Por exemplo, a báscula chegou no seu limite do fim de curso, preciso enxergar isso e desativar o sensor do acelerador da melhoria, desenergizando esse relé aqui. A melhoria volta ao estado de descanso do relé, que é aqui no comum, que é o nosso 87A com 30, ok? Agora a gente vai entrar aqui em detalhes aqui sobre cada peça. Aqui eu puxei o sinal de entrada de alimentação do solenoide, puxei. Essa instalação, todo esse arranjo todo aqui é tudo dentro do gabinete SMs. Nada vem de outro lugar. Não tem que puxar fio de longe, não. Tudo ali, tudo pertinho. A entrada veio, chegou nesse ponto aqui. Eu estou
precisando primeiro armar esse transistor. O resto aqui não vou explicar. Para fechar, armar esse transistor, o gate dele energizado, eu preciso colocar esse resistor de 10k ohms. Por quê? Porque essa tensão de 11 volts, se entra no gate desse transistor, vai aquecer tanto que vai saturar, certo? Saturar já não, a melhoria não fica legal, ok? Preciso colocar isso aqui para a tensão e a corrente caírem, a ponto de que o gate do nosso transistor não venha ocorrer dano, venha saturar e tal. Beleza? Esse aqui é um transistor NPN, ou seja, entra negativo aqui e sai negativo aqui, dependendo do P, positivo entrando no gate, certo? Entrou um positivo no gate, o sinal negativo pula para cá, vai direto, armando negativo na bobina do relé, certo? Esse relé já tem positivo aqui, porque o descanso desse relé dá a condição de que eu coloquei positivo aqui, o descanso dele envia negativo para esse relé. Então, eu só preciso de um pulso envia positivo para esse relé. Recapitulando aqui. Então, eu preciso, se eu já tenho um positivo disponível aqui sempre, em função desse descanso aqui do relé, eu preciso ter pulso negativo. Quem faz isso é a entrada em prol da ativação desse transistor que fecha aqui. Coloquei esse diodo aqui, certo? Esse diodo é a proteção do transistor. Por exemplo, o fechamento da bobina relé, ele conduz uma tensão indutiva, tensão reversa, que faz mal ao coletor do meu transistor. Então, eu coloco isso aqui, é chamado de ouro de roda livre, né? E aqui tá o LED, aproveitei a tensão da bobina para alimentar o LED e indicar que a melhoria está sendo acionada. Ok? Aqui é a função do comutador. O relé, aqui, essa ativação que eu acabei de explicar é toda em prol do sistema de comutação. Beleza. Outro ponto que a gente tem que ver aqui. Por mim, essa melhoria parava aqui, certo? Na prática, com o operador funcionando, como eu vi, por mim parava aqui. Só que a engenharia pediu para fazer um fim de curso igual eles fizeram aquela melhoria deles lá do outro lado, certo? Aí eu falei, cara, dá para fazer, mas eu também não disse que não precisava, porque se eles escutam isso aí encher o saco, né? Aí eu falei, mano, dá para fazer, eu vou fazer. Ele, não, beleza, faz lá que a gente dá uma avaliada aqui. Aí beleza, para fazer o fim de curso eu usei o tempo, certo? Ou seja, quando eu instalo esse sistema aqui, o que eu estou explicando aqui é só essa região aqui. Quando eu instalo esse sistema aqui, eu estou colocando o motor para girar em 1600 RPM, dependendo desse ajuste aqui que eu fizer, certo? Dependendo desse ajuste aqui. Beleza, a melhoria ela requer que a gente deixe em 1600 RPM. 1600 RPM deixa a báscula em um tempo de mais ou menos 27 segundos, certo? 27 segundos para chegar ao fim de curso, à altura máxima dela, ao ângulo de 56 graus, falando assim, certo? Para eu conseguir fazer esse relé aqui desarmar em 27 segundos, eu preciso adicionar esse sistema aqui, ok? Beleza, essa é a introdução desse sistema aqui. Agora, os componentes funcionam assim. Eu uso o mesmo sinal de ligamento da solenoide lá de elevação, energização dela, para puxar esse azulzinho para cá, certo? Passo por esse diodo aqui. Esse diodo está impedindo que quando eu tenho o carregamento desse capacitor por inteiro, aqui dentro tem um tripode, um potenciômetro. A energia do verde não cai para esse azul aqui. Sem o diodo, a energia do capacitor vem pelo azul, acaba armando de volta o transistor. E isso já dá uma pane na melhoria, certo? Então eu coloco esse diodo para ser uma barreira. Esse diodo apenas dá a função de que a tensão passa nessa direção, mas a tensão do capacitor não retorna para o transistor, para esse ponto verde, ok? Então é só para ir, só nesse fluxo de ida. Então vem aqui, certo? Entra nesse potenciômetro de 10K, temos aqui um positivo de 11 volts
e um negativo, ok? O resultado disso, o centro da resistência desse potenciômetro, chamado de trimpote, certo? De 10K, vai fazer com que esse capacitor se recarregue. Ele está ajustado aqui, existe um ajuste aqui. Na prática, eu coloquei com 5.4 volts, ou seja, ele vai recarregar super lento, dependendo do que eu regular aqui, mas o que eu quero é que quando ele chegue em 5.4 volts, certo? Esse ponto aqui vai inflar com 5.4 volts, de acordo com que o capacitor venha se encher de tensão, chegando ao nível de 5.4 volts, ele vai chegar mais, vai chegar a 6, a 7, a 8, mas já chegando nesse nível de 5.4 volts, eu tenho aqui um transistor, um diodo Zener. Esse diodo Zener é de 5.3, ou seja, qualquer tensão que chega aqui tentando passar por ele de 5 volts, 5.2 volts não passa, ok? Mas uma tensão de 5.4 volts já consegue passar pela barreira do transistor e começar a ter tensão aqui, certo? Significa que quando eu tenho 5.4 volts, 5.5 volts, o resultado medido aqui, eu vou começar a 500 milivolts, 550 milivolts, 600 milivolts. Eu preciso, para armar esse transistor aqui, apenas uma tensão de 600 milivolts. Ou seja, pelo meu ajuste aqui, eu chegando a 5.4 volts, eu rompo a barreira do diodo Zener, já chego com 600 milivolts, certo? Armo o transistor, esse transistor aqui também é um NPN, ou seja, eu estou armando ele com positivo, o gate dele. O emissor é esse marrom aqui, tem o negativo. E o negativo do marrom, quando chegar a 600 mV, arma o gate, sai nesse fio bege aqui. Esse fio bege arma negativamente a bobina do relé. Esse relé já tem positivo disponível aqui, certo? Positivo disponível. Quando ele energiza a bobina, essa seta aqui cai para aqui para baixo, que não tem ligação nenhuma, ou seja, cai para zero, armando nada, fazendo com que essa energia positiva aqui já não dê mais condição de energia para o fio rosa, que não tem mais positivo disponível nesse relé aqui. Ou seja, quando esse capacitor se recarrega em um tempo de 27 segundos, rompe a barreira do diodo Zener, arma esse transistor, energiza a bobina desse relé, a seta cai para zero aqui, desenergizando esse relé, fazendo com que a melhoria não fique acelerando automaticamente o motor diesel, fazendo com que esta seta aqui caia para o descanso zero, que é essa parte aqui, fazendo com que eu esteja interligando o SM do motor do drivetrain ao sensor do acelerador da cabine do operador, voltando a melhoria ao estado zero. Entendeu aí? Essa daqui é um, é um switch aqui, um interruptor para desligar a melhoria na hora que for fazer um TA, na hora que qualquer coisa que você quiser desabilitar a melhoria, você desliga aqui. Desligando aqui nesse botão, nada aqui vai ser acionado, certo? Nada vai ser acionado. E esse estado da seta do relé vai ficar sempre dando condição de interligação entre SM da transmissão ao sensor do pedal acelerador do operador. Se cortar um fio aqui, cortar um fio, qualquer uma falha tiver aqui, eu tenho a proteção mecânica, que nada mais é do que a mola que faz o descanso do 87A com o 30, certo? É uma proteção mecânica, ou seja, tudo que acontecer aqui por fora de má alimentação, corte, qualquer coisa, eu vou sempre estar dando condição de estar funcionando o sistema original, ligando o SM da transmissão ao sensor do acelerador do operador lá na cabine, ok? Aqui também foi instalado um LED, indicador de quando está sendo desarmado o fim de curso, certo? O diodo de proteção também, sempre tem que ter.
E aqui, como eu já expliquei, é a forma de instalar. Você vai ver todos os pinos, todos os fios, o pino 45, o pino 32, toda a parte aqui de ligação. Para você alimentar o sensor do acelerador da melhoria, você vai pegar a mesma alimentação aqui, ó, que está vindo para alimentar o sensor do pedal acelerador lá da cabine, ok? Aqui é um conector que eu fiz para fazer a ligação, deixei todo no conector, certo? Aqui é os números do conector de 1 a 6, aqui também está de 1 a 6 na ilustração, certo? E é isso aí, mano. Qualquer dúvida, você manda. Ah, tá. Essa parte aqui também é a parte de calibração. Por exemplo, se você instalou a melhoria, ligou tudo que tem para ligar, o primeiro passo é ajustar, primordial, o primeiro passo é ajustar isso aqui. Liga a ignição, você vai estar alimentando esse sensor aqui do acelerador. Ligou a ignição, mano. Você vai ajustar esse parafuso aqui até chegar nesse valor aqui. Esse valor aqui, você está pegando no multímetro o sinal PWM desse sensor aqui, certo? Colocando o sinal PWM desse sensor aqui, você vai medir, vai ficar monitorando e regular ele, o ajuste dele, as voltas, até chegar a 65.5, que é um valor mais aproximado de deixar o SM, o motor diesel, na rotação de 1600 RPM, ok? Essa polca aqui é a polca travante, você vai apertar ela para travar no ajuste correto que você deixou, certo? Aqui tem um fusível também, qualquer coisa que acontecer tem a proteção. Esse orifício aqui é onde você vai enfiar uma fenda bem fina para fazer o ajuste desse trimpote aqui, ó, certo? Desse trimpote. Aqui, ó, o ajuste do trimpote do tempo do fim de curso de subida da báscula girando no sentido horário diminui o tempo do fim de curso. Ou seja, se você botar girar muito ele horário, ou seja, quando a báscula, antes dela chegar no fim do curso dela, a melhoria, o sistema de desligamento por tempo já vai atuar. Então você vai ter que ajustar. Se você aqui, ó, o tempo do fim de curso girando anti-horário, aumenta o tempo do fim de curso. Ou seja, se você girar anti-horário, você vai ter a noção de que o carregamento do capacitor vai ser mais lento, vai ter mais segundos para ele se recarregar. Essa que é a definição do ajuste do tempo, ok? Aqui é onde foi instalada. Você faz um furo aqui no gabinete SM, instala essa. Eu não cortei o parafuso porque na hora não tive muito tempo, mano, deixar organizado, mas ficou assim, desse jeito aqui. Ok, dá um corte aqui, parar o vídeo.